Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, nessa nossa sexta noite de oração, nesse propósito de 29 dias buscando ao Senhor nesse mês de fevereiro. E eu venho nessa noite te convidar mais uma vez para que você possa estar compartilhando essa live, levando até outras pessoas que precisam de oração, pessoas que estão nesse momento, talvez, atravessando uma fase difícil, uma situação que ela não tem resposta, e precisando que Deus haja na sua vida. Então, nesse momento, nós convidamos você a que você convide alguém. Se destaque um amigo seu, um irmão, uma pessoa que você saiba que nessa hora está travando a batalha. E o tema de hoje é: deixa Deus ser Deus na sua vida. Quando Senaqueribe, quando o inimigo vier te atacar. Então, deixa que Deus seja Deus. Porque tem pessoas que, quando tudo está bem, Deus é Deus. Aí quando a coisa começa a sair do controle, a pessoa tira as coisas que estavam na mão de Deus e tenta resolver ao seu modo. E com isso se machuca. Porque Deus, Ele que tem liberdade na sua vida para atuar. Mas aí, muitas das vezes, a pessoa tem medo e entra em aflição. E esquece que Deus é Deus e atrapalha o agir de Deus. Porque as nossas aflições nos fazem errar. E quando nós erramos, nós afligimos ali, o Espírito Santo está operando na nossa vida, através da nossa vida, e nós não entendemos dessa forma, aí nós decepcionamos o Senhor. Então, nessa noite eu queria convidar você para estar orando, estar buscando a face do Senhor. Boa noite, graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos nesse sexto dia de oração. Vamos estar orando ao Senhor. A Bíblia diz que a oração do justo move os braços de Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar ao Senhor. Então eu convido você para estar acompanhando aqui 3 versículos que nós estaremos lendo. Nosso irmão Malfacine, seja bem-vindo, guerreiro. Irmã Rosângela, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 19, está escrito assim no versículo 6 e no versículo 7. Isaías lhes disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, voltará para a sua terra a espada, e o farei cair na sua terra. Então a história conta, aqui na Bíblia, que o rei Senaqueribe, ele tentou humilhar, ele humilhou o povo ali no reinado do rei Ezequias. Ele ficou revoltado, ele achou que ia chegar ali e seria tudo fácil. Ele achou que ia chegar e dominaria, como ele fez em outras nações. Só que ele veio agora lutar contra um pequeno povo que temia a Deus. Então é nesse momento que o inimigo se apresenta, é que você tem que ter o coração em Deus e crer que Deus está agindo. Porque muitas das vezes você age numa situação que é a área de atuação de Deus, está no campo do impossível, e você tira você tenta fazer algo que está além das suas possibilidades, quando você atrapalha o que Deus já está fazendo. Amém? Então nessa noite você possa entender. E mais uma vez eu repito o tema para você: deixa Deus ser Deus na sua vida, no momento em que Senaqueribe vier te atacar. Então Deus quer ter essa liberdade para agir e com isso glorificar o nome dele na sua vida, na sua história. Muitas das vezes nós achamos que Deus não está vendo, não está ouvindo, não está fazendo nada. Aí o diabo começa a nos acusar e dizer na nossa mente que o nosso pecado nos afastou de Deus. Naquele momento Deus nos abandonou, estamos só. Então, nessa noite que você possa entender: Deus está sempre ao nosso lado. Ele diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então entenda bem, Deus quer abençoar. Certa feita, uma missionária que estava fazendo a obra do Senhor, algumas vezes eu tenho, quando é necessário, contado esse testemunho. Isso é um testemunho, né? Apenas uma ilustração, um testemunho de vida. Eu vi esse testemunho no ano de 2011, no encontro de missionários que teve ali em Deodoro, na Vila Militar. Ali eu vi esse testemunho e fiquei impactado quando eu vi essa palavra.
Essa irmã, ela foi fazer obra em outro país, estava na Indonésia fazendo obra do Senhor, e a irmã, muito voltada para essa obra, o Senhor tinha falado ao coração dela de tal maneira que ela largou tudo e foi fazer a obra na Indonésia. Então lá ela tinha muita dificuldade, o calor, as pessoas, né, uma outra nação, mas todo dia ela ia para aquelas ilhas ao redor de onde ela estava para pregar a palavra. Todos os dias ela ia, incansavelmente. Ia, e à noite em casa ela orava, buscava ao Senhor, clamando a Deus. Só que o lugar era muito quente, muito abafado. E ali ela começou a sentir um desejo enorme de estar orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que proporcionasse a ela um ar-condicionado, que alguém pudesse doar para ela esse ar-condicionado. Então, todas as vezes que ela chegava, agradecendo a Deus pelo trabalho que fizeram aquele dia, e em seguida clamava ao Senhor pelo ar-condicionado. Só que ela pediu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, e em dado momento ela começa a ficar angustiada, porque a oração dela não era respondida. É nessa hora que o inimigo se apresenta. E ela começou a ficar angustiada, ela ia fazer a obra do Senhor, mas voltava para casa meio angustiada, porque o ar não vinha e estava cada vez mais quente. Ela falava, Senhor, toca no coração de alguém para me dar esse ar-condicionado. Então, ela já mandou fazer a casa, ela já fizeram ali aquele cômodo, era um cômodo somente, só que era muito quente. E na parte superior assim, deixou um buraco exato de colocar o ar-condicionado. Então, quando ela chegava em casa, que ela olhava para aquele buraco, ela clamava a Deus, Senhor, por que você não está me atendendo? Envie alguém, Pai, que me dê ou dou o valor ou me dê o ar-condicionado. É muito quente aqui, estou fazendo a sua obra. Então, essa é a oração daquela senhora, e um tempo ficou assim. Até que, quando a pessoa insiste numa oração e pensa que Deus não está ouvindo, a tendência é a pessoa começar a sentir dificuldade em fazer a obra. Então, aquilo começou a preocupar aquela irmã. Aquilo começou a tirar ali, esgotar, minar as forças daquela irmã. E ali, mas mesmo assim, ela continuou fazendo a obra. Todos os dias ela saía, andava aquelas ilhas todas ali e voltava de noite para descansar. Certa feita, ela acabara de chegar, ele suada, cansada, tomou um banho para se refrescar um pouco e foi ali orar ao Senhor. Ela orou ao Senhor e daqui a pouco ela escutou o estrondar, um barulho muito forte, assim, ao lado de fora da sua casa, a uma certa distância. Só que o barulho foi aumentando, tomou uma proporção tal que daqui a pouco ela começa a perceber que as águas começam a entrar embaixo da sua porta. E ela ficou nervosa, a água está entrando com uma velocidade muito grande, e aí ela sentiu a ânsia de morte ali. E começou a pedir misericórdia ao Senhor, Senhor, você comigo, Pai, me ajuda aqui nesse lugar, não me deixa morrer. E as águas foram tomando tudo, foi subindo, e ela boiando, e as águas subindo, e ela sentiu que ela ia morrer. E naquele momento ela clamou a misericórdia do Senhor, e ela contando o testemunho dela, que quando ela sentiu aquela água ela apertando, já ela, levando ela em direção ao teto, ela sentiu que a água puxou ela. Quando ela deu por si, a corrente de água saiu puxando ela pelo buraco do ar-condicionado. E ali, quantas pessoas morreram naquele tsunami? E ela, Deus deu livramento no buraco do ar-condicionado que ela tanto orou pedindo ao Senhor. Então, naquele momento, ela pôde entender que se Deus tivesse ouvido a oração que ela fez, ela teria morrido afogada. Porque ela saiu exatamente pelo buraco do ar-condicionado em que ela queria colocar esse aparelho ali. Então, foi o caminho de saída, de escape da morte. Foi aquele buraco onde ela estava clamando, gemendo, para que Deus fizesse alguém doar um ar-condicionado para ela. Então, por isso quer dizer que muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. E por não entender o agir de Deus, o homem se precipita, a pessoa começa a atrapalhar o que Deus está fazendo, às vezes através do seu testemunho, vidas estão sendo abençoadas, só que você não sabe. Vidas estão sendo abençoadas com a sua dificuldade, às vezes de agir, de resolver, mas a sua firmeza, a sua resiliência faz com que vidas recebam bênção do Senhor. Porque a pessoa, às vezes, ela está te observando
está te olhando, Senaqueribe te afrontando, dizendo como ele falou para Ezequias, quem é você? Quem é esse Deus teu para levar das minhas mãos? Então ali, Senaqueribe dando palavras de ousadia, palavras de afronta, e você continua caminhando, apesar de, embora pessoas pensem que você não tem problema, só o ser humano, só a pessoa e Deus sabe o tamanho dos problemas que ela tem. Mas a pessoa pensa que você não tem problema porque ela vê você todos os dias encarando o inimigo, caminhando, voltando, saindo, entrando. Então acha que você, em dado momento, a pessoa acha que você é até um super-homem, a Batgirl. Mas na realidade, todos nós temos dificuldade e problemas a enfrentar. Só que vence aquele que crê no Senhor, vence aquele que confia que Deus pode agir. Aí quando isso acontece, a pessoa, quando a afronta vem, que dá aquele frio na barriga, o coração dispara, é uma ameaça muito grande. Aí é nesse momento que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que se nós deixarmos, ele nos deixará. Ele disse, o meu justo viverá da fé. Se ele duvidar, a minha alma não tem prazer nele. Então entenda bem, não duvide que Deus está na sua vida. Não é porque a afronta veio, não é porque você sente um frio na barriga, não é porque alguém está te dando uma palavra que vai matar, que vai roubar, que vai tomar algo de você, que vai tirar da sua casa. Não é por isso que Deus não está com você. Isso não mede, isso aí não é um parâmetro para você saber se Deus está contigo ou não. Pelo contrário. Deus está contigo, é você ser afrontado, mas continua caminhando, continua com sede de buscar Deus, de glorificar o Senhor. Então não pare. Quando o inimigo vem te atacar, deixa que Deus continue sendo Deus na sua vida. A Bíblia nos mostra muitas pessoas que se precipitaram e perderam a bênção do Senhor porque duvidou de que Deus estivesse com ele. E você conhece alguém, você conhece pessoas que estão vendo na sua igreja, na sua vizinhança, ouvindo um testemunho, mas quantas são as pessoas que acham que Deus esqueceu dele, esqueceu dela? E é no momento dessa afronta que o diabo vem e começa a jogar dardos na mente da pessoa. Nós temos o exemplo do rei Saul. O rei Saul, ali em 2 Samuel, no capítulo 14, 15, ali mostra que Saul ele sai para a batalha. Samuel, que representava Deus naquela ocasião, diz para ele, vai e me aguarde que eu vou sacrificar. Então ele teria que ir para aquela batalha contra o rei Agag, contra os amalequitas, e ali naquela batalha, em seguida, Samuel chegaria e ofereceria um holocausto ao Senhor. E ali o rei Saul vai, foi um excelente guerreiro, foi com homens também, guerreiros escolhido a dedo, e foi para aquela guerra. Só que chegou na guerra, o rei Agag começou a apertar. O inimigo estava muito próximo. E ali Saul olhava, cadê o profeta Samuel que não vem? Então ele estava ali lutando e contando que o profeta ia chegar e oferecer o holocausto ao Senhor, buscar Deus ali e daria a vitória. E ali Samuel disse para ele, me aguarde, espere eu chegar. Mas aí ele ficou nervoso, o inimigo estava muito próximo. E naquele momento bateu a desconfiança. Naquele momento alguém te fala assim, amanhã tu vai ser mandado embora. Amanhã alguém vai lá e te corta a sua luz. Amanhã, o dia tal, as ameaças vêm. Porque elas vêm do mundo espiritual para o mundo natural, físico. E não importa que seja apenas uma conta a pagar, um processo a te cobrar, mas são espirituais. Você tem que estar em oração. Não é que você deixe de resolver as coisas, não. Mas é confiando que Deus é contigo. E não aceitando a hipótese de Deus ter te abandonado. E como o diabo vai fazer você pensar, se já não está fazendo neste momento, você pensar que está sozinho nessa situação. Mas aí, é aí que a Bíblia vem nos dizer que o meu justo viverá da fé. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Então ali, o rei Ezequias estava sendo bombardeado por Senaqueribe. Porque Senaqueribe era um exército muito forte. Tinham armas poderosas, porque ele cobrava os impostos, cada vez aumentava mais os impostos sobre as nações, e com o que ele recolhia dos impostos e das sobras das guerras, ele fazia armamento.
ele ali preparava seus homens. Então, ele dava medo, por isso que ele aterrorizava. Ele tinha também a prática de cortar a mão, o dedo, pegar seus inimigos e barbarizava. Então, isso dava medo para que a pessoa continuasse pagando os impostos. Só que ali, Jerusalém não estava pagando imposto. Ezequiel não queria mais pagar o imposto, então ele queria acabar com Jerusalém. Mas para isso, ele vem e sitia a cidade, fica ali uma semana ali, só mandando mensagens negativas, só minando a mente. De repente está com a sua mente sendo minada nessa noite. De repente está na madrugada aí com situações sendo resolvidas e não sabe o que fazer. De repente está duvidando que Deus vai contigo. De repente está igual Saul, duvidando que cadê Samuel? E com isso era Deus. Samuel representava Deus. Então para ele, Deus o havia esquecido dele, abandonado ele. Aí quando o inimigo estava muito próximo, o que ele fez? Ele vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com a sua atribuição. Ele pega e oferece um holocausto ao Senhor. E ali ele vai para a guerra, prende os reis ali, amalequitas, pega o melhor dos despojos, são os bois gordos, para oferecer a Deus em sacrifício. E Deus havia dito que era para destruir tudo. Deus não queria nada daquela guerra, porque ele é tudo considerado maldito. Então Deus não queria nada daquilo. Mas quando ele oferece o sacrifício a Deus, já mostrou que estava cego e com medo. Aí depois, na sua ignorância, ele pega todas aquelas ofertas, aquelas oferendas, aqueles animais, para oferecer ao Senhor. Interessante, porque a guerra acaba, ele pega os inimigos, prende os 2 reis, era para ter matado todo mundo, ele prende os 2 reis, e quando ele acaba de fazer aquilo, quando ele acaba de desobedecer a Deus, a Bíblia diz que aí chegou Samuel. Então Samuel chegaria, Deus falou que ia chegar, Deus é fiel, ele chegaria, mas aí ele agiu antes do profeta chegar com a palavra de Deus. Ele agiu antes do profeta chegar, ofereceu um holocausto ao Senhor, orar, buscar a Deus. Ele se antecipou. E por ter se antecipado, quando Samuel chega, ao invés de elogiá-lo pela atitude que ele tomou, pelo contrário, ele trouxe uma palavra de Deus dizendo o seguinte: foi cortado de ti o reinado. Então ele perdeu o reinado por desobediência, por duvidar de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não duvide de Deus. Será que ele está dando tiro na tua direção? É bazuca, é canhão, é morteiro? São palavras agressivas. Ah, quem é você? Quem é o seu Deus? Que fé maluca é essa? Continua crendo. Não dê ouvido para Satanás, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Não importa transfigurado em que pessoa ele veio, sendo inteligente, sendo rico, sendo pobre, sendo alto, se através de um homem baixo. Não importa como ele veio. O importante é você continuar confiando em Deus. Então o tema dessa noite é: deixa que Deus continue sendo Deus quando Senaqueribe, quando o diabo vier te atacar. Deixa Deus continuar a ser Deus. Não corte a atribuição de Deus. Não vire as costas para Deus. Porque muitos falam assim: ah, Deus, espera um momentinho que eu vou resolver o meu modo, depois eu volto. É como se você estivesse dizendo isso para Deus: Senhor, isso é muito devagar. Tem uns que pensam até em buscar Deus em outros lugares, em outras linhas aí, em outras práticas. Mas o Senhor falou: aquietai-vos, Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então vimos o exemplo da missionária que não morreu e foi salva pelo buraco do ar-condicionado quando ela estava questionando a Deus do seu pedido. E foi ali exatamente a graça do Senhor, a misericórdia veio através daquele ar-condicionado onde ela foi salva da morte. E depois nós vemos ali Saul, que não soube esperar o que Deus falar. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se Deus disse que vai ser assim, 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 será o que Deus falou. Confie no Senhor. Não duvide de Deus, que a maior tristeza que Deus, o Espírito Santo tem é quando nós duvidamos dele. Tanto que ele diz em Hebreus 10:38, o meu filho virá da fé, se ele recorre, minha alma não tem prazer nele. Então você imagine quando você ou eu entristecemos Deus a ponto dele dizer: não me agrado mais de você. Então continue crendo, mesmo que o barulho das ondas sejam fortes e ensurdecedores, mesmo que o vento esteja balançando com você de um lado para o outro, continue crendo no Senhor,
Continue crendo que Deus é fiel para te honrar. Boa noite, graça e paz, meu prezado irmão Paulo Guedes. Deus te abençoe, meu nobre. Continue crendo que Deus é fiel para abrir a porta que Ele prometeu, porque Deus é especialista em abrir porta aonde não tem porta. Então é nesse momento de guerra que você tem que confiar que Deus é contigo, porque nós estamos no processo do Senhor. Eu sempre digo aos irmãos que a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Então nós temos situações que nos vêm para moldar, para expurgar pecado, para tirar coisas que nos atrapalham a ser aquilo que Deus chamou e espera que nós sejamos. Então é permitido que você e eu passemos por situações que são chamadas de provações. E às vezes é um erro até que você mesmo chamou, que eu mesmo chamei com as minhas práticas, formar, administração e coisas assim. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, quando o inimigo vier te atacar e você for lembrado pelo Espírito Santo que alguma coisa você fez que é uma situação que atrapalha o teu caminhar, que é talvez um pecado, meu irmão, busca a Deus em oração. Não deixe que o diabo continue te acusando, que ele vai te arrasar. Porque ele diz que, a Bíblia diz em João 10:10, que ele vem matar, roubar e destruir. Então, no momento que ele te acusar, você busque a Deus e entre ali no capítulo, do capítulo 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, que diz: este povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. No versículo seguinte ele diz: agora estão abertos meus olhos e atento às orações que fizer neste lugar. Então, quando o Senaqueribe te atacar, não importa em qual área da sua vida, continue confiando que Deus é Deus, que Ele te chamou. Entenda bem, ele ainda afirma que foi Ele que nos chamou. Ele diz em João 15:16, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vás, dês fruto e vosso fruto permaneça. Então não importa a sua geografia nesse momento, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, como nossa prezada irmã, se é na África, se é em Angola, não importa, na China, no Japão, importa que você, na geografia que estiver, confie no Senhor. No estado que você estiver, continue confiando no Senhor. Não faça como Saul e perca a sua posição em Deus. Não faça como Saul e perca a graça que Deus tem te dado. Igual Elias, um profeta chamado por Deus, profeta atuante. Em dado momento, ele entra debaixo de uma opressão, de uma depressão, e ali ele perde a morte. Até que ele é alimentado pelo Senhor, e eu dou 40 dias e 40 noites para ungir Eliseu. Então, por quê? Porque ele deixou que as mentiras do inferno dominassem a sua mente. Eu sempre digo que as nossas vitórias e derrotas estão aqui. É aqui que o diabo trabalha. É aqui que ele vem com palavras persuasivas para tirar o nosso foco e nos fazer achar que não somos nada diante do Senhor. Então aqui no capítulo 18, um capítulo antes, no versículo 35, ele afrontou o rei Ezequias. Ele falou para Ezequias: quais são eles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Então ele começou a dizer: quem é, rapaz? Que eu devo livrar você da minha mão? Eu sou vitorioso, cara. Onde eu passo, eu arraso. E nenhuma nação que nós passamos, alguém teve condições de livrar alguém da minha mão. Não teve Deus suficientemente forte para livrar as pessoas da minha mão. Não vai ser o seu Deus. Só que ele não sabia que ele estava ali afrontando ao Deus vivo. Ele não sabia que naquele momento ele estava afrontando a Deus. E a Bíblia diz: coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Então continue caminhando, meu irmão. Continue buscando o Senhor, fazendo a obra do Senhor. Não deixe que o mal te abata. Não deixe que os problemas da vida parem a sua vida de adoração, sacrifício e louvor a Deus. Porque Deus vai te honrar. Basta você confiar e crer no que a Bíblia diz. Porque não adianta ser religioso, conheça a Bíblia toda, mas não coloque em prática. Aí na hora que você passa por uma aflição, não tem munição, você esquece até do que a Bíblia te diz. A Bíblia diz lá no livro de Efésios capítulo 6, diz o seguinte, que nós devemos estar prontos para o dia mau. Mas quantas pessoas, é como se Senaqueribe ataca e quer se aprontar. É como se Senaqueribe do lado de fora assistindo a cidade da sua vida, o casamento, as finanças, os problemas.
que você avolumando, que a pessoa quer, não, eu agora tenho que buscar Deus. Aí não ora mais, não lê a Bíblia, na hora do sufoco quer ler. Aí a mente não guarda, por quê? Ele começa a bombardear. Então temos que estar paulatinamente, diuturnamente, lendo a palavra, jejuando, buscando a face do Senhor, sendo canal de bênção para outras pessoas. Aí você vai ter comunhão com o Espírito Santo. Aí as suas guerras serão guerras do Senhor. Porque lá em Jeremias 1,19 diz o seguinte: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então nessa noite, que você possa deixar Deus continuar sendo Deus na sua vida. Então, se Senaqueribe, se Satanás, usando alguém, em alguma situação, tentar atacar você, dizendo que você já perdeu, que você não tem cura para você, e esse mal não tem cura, e eu vou te tirar desse lugar, vou te expulsar da sua casa, vou fechar o teu negócio, vou tomar os teus bens, eu vou te saquear. A Bíblia diz que ele é mentiroso e pai da mentira, João 8,44. A Bíblia diz lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então resista ao diabo, mesmo que ele venha fazer conforme fez com o rei Ezequias. Rei Ezequias havia acabado de levar o povo a buscar a Deus. O rei Ezequias ali derrubou os holocaustos, os oferendas, porque tudo que o holocausto se oferecia coisas para outros deuses, ele derrubou, ele deu uma geral ali em Jerusalém, e levou o povo a ficar unido e buscarem juntos ao Senhor. Então outro papel importante é esse, é você ter comunhão. Porque no momento de uma peleja é importante você ligar para alguém e dizer: irmão, fulano de tal, me ajuda em oração. Mas a pessoa, às vezes, no momento da aflição, primeiro, não tem amizades, porque não confia em Deus, não quer andar com quem busca Deus. Aí anda às vezes com pessoas que não tem nenhuma comunhão com Deus, pessoa que não busca Deus na oração, pessoa que não te ajuda a alimentar a sua fé, pessoa que te tira do propósito, pessoas que não respeitam a sua fé. Aí quando passa por um problema, essas pessoas vão te cobrar: cadê teu Deus? Cadê o seu Deus? E vão ajudar a minar a sua mente. Então nesta noite, que você possa confiar que Deus é fiel para mudar a sua história. Nós vamos estar orando. Eu convido a você, para você colocar a sua causa diante de Deus, a sua dificuldade diante de Deus, porque Deus conhece todas elas. Só que tem um detalhe: é preciso que nós oremos e confessemos ao Senhor. Se é uma situação de pecado, peça perdão a Deus, porque do lado de fora está Senaqueribe com seus guerreiros, com os demônios, para roubar a sua bênção, para anular a sua vida. E quando ele vem, não é para fazer carinho, não, é para destruir, porque o papel dele é tricotômico, que é matar, roubar e destruir. Então que você possa nesta noite entender: Deus quer continuar agindo na sua vida. Então deixa Deus agir. Às vezes nós chegamos à beira de um barranco espiritual da fé. Aquela situação que parece amanhã, daqui a pouco tem que dar uma resposta, tem que fazer, tem que resolver. Meu irmão, não importa, se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. É ali no tocar, no fechar das portas ali, mas Ele é fiel para te honrar. Não duvide, Deus é fiel para honrar a sua vida. Confie na palavra do Senhor. Ali no livro de Hebreus 11 também, no versículo 6, diz que é preciso que aqueles que buscam o Senhor saiba que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então que você possa confiar que Deus honra a sua fé. Porque Deus vem fazer as coisas na tua e na minha vida pela graça, não é porque nós merecemos. Não, porque eu sou muito atuante, eu faço muito, eu oro, eu dou comida aos pobres, eu dou roupa. Não. A Bíblia diz em Lucas, ali, capítulo 11, ou 17, não me falha a memória, ele diz o seguinte: se fizermos tudo que nos foi mandado fazer, podemos nos considerar servos inúteis, porque só fizemos o que devia ter sido feito. Nada mais do que devia ter sido feito. Então não se vanglorie de você ser quem é, fazer o que faz, de ter um ministério cheio, uma vida abençoada, uma casa linda, carros, dinheiro no bolso. Não se vanglorie, porque nós somos mordomo das coisas do Senhor. Nós somos mordomo, nós exercemos mordomia. Nem o corpo que nós temos é nosso. Nós usamos emprestado. Então, isso prova de que Deus é rico em misericórdia. Mais uma manhã de vida Ele nos permitiu no dia de hoje, e agora a noite de descanso. Então entenda bem
Aí é o amor de Deus que nos proporciona isso. Então não permita que Senaqueribe tire a sua paz. E nem que faça você desconfiar do Senhor. Então, no momento do ataque do inimigo, deixa Deus continuar sendo Deus na sua vida. Não atrapalhe o agir de Deus. Outra pessoa que eu vi falhando também, a palavra nos mostra, é Pedro. Pedro estava com o Senhor, Pedro era dos discípulos, era aquele que ia à frente, aquele que se atirava nas situações, e era aquele tiozão, aquele que dava exemplo de bravata, e sempre tomava a frente, como a Bíblia nos mostra. Mas no momento que ele está no monte ali, orando com o Senhor, ele dorme, ele não aguenta, os discípulos que estavam com o Senhor começam a dormir. Aí o Senhor acorda, vamos orar, gente, acorda. Então já estava ali numa situação espiritual de cansada. Aí quando o Senhor, Judas vem com os guardas, Pedro pega a espada e não quer deixar Jesus ser levado, quer cortar a missão de Jesus. Ele achando que estava fazendo bem, ele estava ali atrapalhando o Senhor naquele momento. Aí ele pega a espada e corta a orelha do soldado mau. E ali o Senhor chama a atenção dele, manda ele parar. Cabeção, tu para, está me atrapalhando, tem que acontecer isso que está acontecendo. Mas ele, estudando para o bonzinho, religiosão, ele queria atrapalhar o processo ali, o projeto de Deus que ia até a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então quase que do lado do Senhor, dentro da casa do Senhor, atrapalha o Senhor. Porque ali ele corta a orelha do soldado, o Senhor repreende ele, manda ele guardar aquela espada. E o Senhor quer dizer para ele, Pedro, tem que acontecer isso que vai acontecer, rapaz. Para de me atrapalhar. Então, quantas e quantas vezes você está atrapalhando Deus de concretizar um milagre na sua vida? Porque o milagre ele vem assim, vem em forma de ataque do inimigo, vem em forma de ameaça. Eu sempre digo aos irmãos na igreja que atrás de uma agressão de Satanás, atrás de uma afronta do inferno, tem milagre escondido. E aquela afronta ali, aquela situação é mais até para nos preparar. Porque Deus não nos abandona nunca. Porque a pessoa tem essa sensação de que Deus não está vendo, e nesse momento o diabo começa a intensificar isso, mas entenda bem, o nosso mestre, ele passa a matéria para a gente através da sua palavra, através das nossas vidas, ele passa a matéria, e no momento da prova, ele está assistindo você fazer a prova, ele não te abandonou. O professor não sai da sala na hora da prova. O professor fica ali assistindo os alunos cumprir cada uma a sua missão. Cada um fazer a sua matéria, são 2 horas de prova, 3 horas de prova, não importa quantas horas de prova são, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, meia hora, 1 dia, 1 mês, não importa o tamanho da adversidade que está te afrontando, mas o professor ele está vendo você fazer a prova. Então Deus está ali, em espírito e verdade, vendo você passar por essa situação. Aí, quando nós glorificamos ao Senhor em meio às lutas, imagine, irmão, a alegria do Espírito Santo. Aí Pedro vai, corta a orelha do soldado e tenta atrapalhar o Senhor repreende ele. Mas aí a palavra nos ensina, nos mostra que no meio da aflição, quando nós continuamos crendo no Senhor, Deus glorifica o nome dele, ordena o milagre, porque ali Senaqueribe não imaginava que Deus estava ali apreciando o rei Ezequias. Ezequias estava adorando a Deus, em meio à luta ele adorava a Deus. Quando ele recebe a carta de afronta, ele apresenta a Deus. Então como é que o diabo vai destruir quem está ligado em Deus? Como é que o diabo vai destruir quem, apesar do vento forte, está crendo que Deus pode mudar a história? Hoje, dia 6 de fevereiro de 2024, Deus pode mudar a sua história. Hoje Deus pode quebrar o seu cativeiro. Hoje Deus pode trazer a cura. Hoje Deus pode trazer o esposo ou a esposa de volta. Hoje Deus pode libertar aquele que está preso nas drogas, na criminalidade. Hoje Deus pode mudar a história daquela pessoa que está oprimido, que está atrás de um cárcere nessa hora, que talvez saiu de casa há anos que você não vê, aquele que abandonou o seu lar, aquele que saiu em obra de missões, aquele que viajou para distante, às vezes vem a depressão, a solidão tenta bater no seu coração. Hoje, dia 6 de fevereiro, pode ser o dia do milagre de Deus na sua vida, com uma resposta que você precisa para continuar firme na presença do Senhor. Então, quando o inimigo bater a sua porta, continue permitindo que Deus seja Deus na sua vida. Não mude, não tome a frente, que você vai estragar o que Deus está fazendo.
que muitas das vezes a nossa vida é uma carta aberta, é uma Bíblia aberta para quem não tem coragem ou força para ir numa igreja. Às vezes alguém está olhando a sua vida, está lendo a sua história, está sendo abençoado. Com a sua dificuldade, alguém está se fortalecendo. Mas aí nós tomamos uma atitude de tomar o lugar do Senhor e atrapalhamos aquela pessoa que estava olhando para as nossas vidas. Certa feita, um moço foi passear de férias numa cidade do interior, e ali ele foi para um sítio de um amigo dele, de infância. Prosperou na vida, tinha animais, fazenda, e ali, naquela região, o amigo dele tinha muitos animais. E ele, durante o dia, passava pelo sítio, viu cada coisa que ele nem conhecia. Ele via as galinhas tendo um pintinho, viu as vacas sendo ali tirado leite, via alguém amansando os cavalos, coisas lindas, plantações. E em dado momento ele para perto de um local que era ali onde tinha a criação das aves. E ali ele viu que, quando ele passou, os ovos começaram a ser quebrados pelo bico dos passarinhos para que as aves saíssem dos ovos. E ele parou para assistir aquilo e, admirado, ele nunca tinha visto aquilo de perto. Aí, de repente, ele vê que tinha um dos ovos que estava com dificuldade de quebrar. Aí ele viu que os outros quebraram e saíram do ovo, mas tem um que não conseguia sair, estava quebrando muito devagarzinho. Aí ele pegou um pedacinho de pau e começou a bater no ovo, acabou de quebrar o ovo, o pintinho nasceu, a ave nasceu. E aí foi passando os dias e ele percebeu que as aves, foi passando o tempo, começou já a voar as aves. Aquele passarinho específico não voava. Ele percebeu que naquela criação ali tinha um que não voava, exatamente aquele que ele bateu e ajudou a sair do ovo, quebrou a casca do ovo. Aí o amigo dele, quando ele levou esse conhecimento do amigo dele, o amigo dele falou: não, você errou, rapaz. Você não tinha que ter batido para quebrar o ovo para a ave nascer. Porque quando eles se esforçam para quebrar os ovos, isso fortalece seu corpo. Isso faz parte de um processo para os seus músculos começarem a ficar fortes. Para na época certa eles começarem a voar. Quando você quebra o ovo, você faz o que ele teria que fazer. Então aquele esforço dele é natural. E você quebrando o ovo, você poupa ele de fazer o esforço. E por poupar de fazer o esforço, ele nasce com defeito. Então entenda bem, a ajuda que você tenta dar ao Espírito Santo pode trazer defeito para a vida de alguém ou para a sua própria vida. Você ficar uma pessoa capenga, porque você quis ajudar Deus no papel que era só dele. A Bíblia diz em Lucas 18, 27, as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então nessa noite, que você possa entender. Deixa Deus continuar sendo Deus na sua vida, no momento que Satanás afronta o seu viver. Aí você vai entender, quando a resposta vem, a alegria é maior. Você entendeu que você não tinha condições, todos verão que você não tinha condições, e vai ser só uma frase: só pode ter sido Deus. Alguém vai dizer: foi Deus desse homem que fez isso, foi o Deus dessa mulher, desse jovem que fez isso. Porque nós sabíamos a sua vida, sabíamos que não tinha condições de conseguir o que conseguiu, vencer o que venceu. Aí a pessoa vai glorificar Deus, e com isso Deus vai ser exaltado. Com certeza o Espírito Santo vai derramar graça sobre você. Então nessa noite, vamos estar orando ao Senhor. E se em alguma área da sua vida você está sendo amedrontado por Satanás, se sendo aquele que está batendo a sua porta, diz que vai acabar contigo, com a tua história, vai te amassar todo, vai te esmagar e pisar em você, é o contrário. A Bíblia diz em Lucas 10, 19, eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É o contrário. É a igreja que tem poder para esmagar ele com os pés. Então nessa noite vamos estar orando ao Senhor. Convido você nesse instante para você colocar, se você puder, os seus processos, projetos aí próximo de você, roupa, copo d'água. Vamos estar orando. A Bíblia que o justo viverá pela fé. E pela fé, quando você mergulha em Deus, haja pela fé. Pela fé você pode viajar nesse momento para outro lugar, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Vamos buscar o Senhor em oração agora. Eu convido você a buscar a face do Senhor. E esse demônio vai cair por terra. Essa resposta virá. Essa situação abandonará a sua história. E você verá o agir de Deus na sua vida. Amém? Se você estiver dirigindo, continua ligado em Deus. Não tira os olhos da estrada.
Quando você estiver em casa agora, em algum lugar, ouvindo essa na live pelo celular, pelo computador, não importa, que você possa ali, estando parado, baixar a sua fronte e apresentar a sua vida ao Senhor. Porque Ele tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e glorioso Pai, estamos aqui diante de Ti nessa noite, nesse sexto dia de live, Senhor. Nessa campanha de 29 dias buscando o Senhor, porque nós aprendemos no Senhor. Se queremos ver o Senhor fazer na nossa vida coisas que nunca foi feito, nós temos que fazer também coisas que nós nunca fazemos, ó Pai. E a Tua palavra nos diz que se buscar-me-eis e me acharei, que eu vou buscar de todo o vosso coração. Então, quem tem que fazer o que é provável somos nós. Fazer o que nós podemos fazer dentro da nossa esfera de ação somos nós. O impossível quem faz é o Senhor. Então, contempla agora esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa criança que agora precisa de uma resposta do Senhor. De repente a pessoa passou a noite em choro, em prantos, ó Deus. De repente o casamento está abalado. De repente as contas não fecham, estão no vermelho. De repente há uma ameaça, Senhor, de cobrança, de tomada de bens. Há uma ameaça, Senhor, de morte, de assalto. Há uma ameaça de ser mandado embora do emprego. De repente o diabo está batendo na mente dessa pessoa, assim como ele bateu através da vida de Golias, nos ouvidos de Saúl e seus homens ali naquele vale. E ali aqueles homens não puderam reagir com medo daquele gigante, porque a Tua palavra nos ensina que o medo, ele paralisa. O medo, ele faz com que a pessoa fique acorrentada, Senhor. Mas nesta noite eu peço, Senhor, venha derramar da Tua graça sobre essa pessoa, meu Pai. Onde quer que essa família esteja agora, onde quer que esse homem esteja, essa mulher, esse jovem, visita nesse momento. Toma essa pessoa que está no leito de hospital, meu Deus. Talvez esteja desenganado pelos médicos. Você é o médico dos médicos, ó Deus. Derrama da Tua graça sobre cada um deles, ó Pai. Toma também nas Suas mãos todas as pessoas do nosso contato, da nossa rede de amigos, do contato do WhatsApp, Instagram, Facebook. Visita agora essas pessoas. Pai, o Senhor conhece cada uma delas, os irmãos que estão agora aqui nessa oração, Paulo Guedes, Rosângela, os irmãos que já passaram aqui, os que estão agora, os que virão ou virão depois. Toma nas Tuas mãos, glorifica o Teu nome em cada uma dessas vidas. Tu és um Deus fiel. Visita agora o Malfacine, meu Deus. Toma nas Suas mãos nossas autoridades constituídas. Opera milagre na nossa nação. Opera milagre no país desse irmão, dessa irmã que nos assiste, Deus. Mas nessa noite, marca a trajetória dessa pessoa com o Teu milagre. Senhor, eu não sei o que talvez esteja assustando essa pessoa, mas Tu conheces. Então, Pai, refrigera os seus pensamentos, ó Deus. Refrigera os seus pensamentos com o Shekinah do Senhor. Vai derramando graça sobre ele, sobre ela agora. Talvez a pessoa não dorme há dias, ó Deus. Nessa noite eu profetizo que vai dar um sono reparador. Abençoa o sono dessa pessoa, que as perturbações da mente caia por terra nessa noite. Mas que ele ou que ela receba nessa noite uma graça do Senhor, a ponto de deitar na sua cama e dormir um sono tranquilo do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, graça eu te dou, Senhor. Porque eu creio que nessa noite o milagre está acontecendo na vida do meu irmão e da minha irmã. Se tiver que levantar alguém para ir de encontro a essa pessoa, meu Pai, como uma resposta, Senhor, como favor, um auxílio, Pai, levanta alguém, porque Tu és fiel, para colocar alguém no caminho de outra pessoa como uma resposta do Senhor. Assim como o Senhor colocou Filipe no caminho daquele homem etíope, meu Pai, que voltava para o seu país com dúvidas para a gente conhecer. Assim como o Senhor tem enviado anjos teofanicamente na vida em vários países para responder pessoas, visita agora a casa do meu irmão, a vida do meu irmão e da minha irmã. Senhor, nessa noite abre portas de emprego. Senhor, toma nas Suas mãos o término da construção da casa própria. Toma, Senhor, ajuda esse meu irmão, minha irmã a liquidar as suas dívidas. Toma esses processos, esses projetos sobre a mesa, essas fotografias, esse pedido de oração, Deus, toma nas Suas mãos. Toma nas Suas mãos agora aquela pessoa que chora e sofre nesse instante, pedindo, Pai, um milagre. Aquele que está pelas ruas, perambulando, sem ter o que comer em casa com os seus. Toma nas Suas mãos. É aquele que está sendo massacrado, Senhor, nesse momento. Então, os missionários espalhados por esse mundo afora. Visita agora cada missionário, pessoas que são mortas por amor à Tua palavra, Senhor. Toma nas Suas mãos esse empreendimento, ó Pai, que precisa de um toque do Senhor.
toma nas suas mãos. Mas nesta noite, Pai, glorifica o teu nome em cada uma dessas vidas. E as palavras negativas que soavam no ouvido dessa pessoa sejam anuladas nesse momento. Essa pessoa que está recebendo conselho de suicídio, nós repreendemos o demônio de morte nessa noite, entregamos nas suas mãos essa pessoa depressiva, essa pessoa que está à base de remédio de tarja preta, Deus, entra com graça, com cura nessa hora, cura essa coluna dessa pessoa que dói, cura esse problema de vista, ó Deus, cura agora para toda doença no sangue, na mente, no coração. Toma nas suas mãos. Pai amado, visita cada órgão desse corpo agora, toca da cabeça à planta dos pés, e que o teu milagre aconteça para a tua honra, meu Deus, para a tua glória e para a vergonha do inferno. Sendo assim, eu entrego nas tuas mãos cada uma dessas pessoas que oram nesse momento conosco, Deus, e pela fé, eu te agradeço, crendo no milagre do Senhor, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu louvo a Deus por sua vida, a nossa irmã Rosângela, nosso irmão Paulo César Guedes, que eu não vejo há um bom tempo, nosso irmão Malfacine, ali, colega, irmão ali da farda, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus venha honrar o seu caminhar e creia que nessa noite você vai dormir um sono reparador e o Senhor vai estar falando contigo. Um abraço para você, que Deus abençoe a sua família tremendamente. Eu me despeço para você dizendo que amanhã será o nosso 7º dia de oração. Nesses 29 dias do mês de fevereiro, para Deus romper a nossa vida, para você não querer ser envergonhado, para aquela resistência que atrapalhava o seu caminhar, cair por terra de uma vez por toda. É você, sem às vezes perceber, está sendo treinado por Deus em oração, está virando um guerreiro afiado, e com isso, os milagres que estão propostos para a sua vida passam a ser revelados. Porque cada etapa que você vai ultrapassando, você vai entrando em áreas que você nem entende, mas ali tem milagre reservado para você. Então que Deus possa te abençoar, que você possa descansar nessa noite, crendo que o Senhor está com a mão sobre a sua vida. Eu me desperto dizendo a você, Shalom Adonai, uma noite de bênção, graça e favor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.